O programa a seguir é livre para todos os públicos. Fala galera, tudo bom? Eu sou a professora Kátia e eu vou dar uma aula para vocês de português, onde nós vamos trabalhar o poema e a leitura, ok? Durante a nossa aula, nós vamos ter alguns combinados que a gente vai estar trabalhando. Eu vou apontando cada um na medida em que eles forem surgindo, tá ok? Nesse momento, o que eu peço para vocês? Primeiro, que vocês estejam em um lugar confortável, tá? Que tenha alguém que possa auxiliar caso você precise de ajuda na explicação ou em alguma anotação. Terceiro, que você tenha um caderno com lápis, borracha ou caneta, aquilo que você preferir, para que você possa fazer as anotações. Então, esse é nosso primeiro combinado. O segundo combinado é que caso apareça alguma palavrinha que você não conheça o significado dela, então que você monte um banco de palavras. Nas aulas de português ou em qualquer outra aula, é muito importante a gente ter um banco de palavras. O banco de palavras, ele não serve só para nos auxiliar numa cruzadinha ou num caça-palavras. O importante dele é que ele venha crescendo com o número de palavras que eu desconheço o significado. Por quê? Porque aí eu vou agregando novas palavras no meu banco de palavras daqui, na minha caixa de pensamento, que eu costumo chamar do mundo das ideias. Então, eu tenho o mundo das ideias aqui, eu tenho o mundo real aqui. Entre o mundo das ideias e o real, existe um abismo, onde eu tenho que sempre estar construindo pontes para alcançar. Então, tá bom? Vamos construir bancos de palavras caso você não saiba. Bom, como que eu vou descobrir o significado dessas palavras que até então eu não sei? Ou eu vou buscá-las no dicionário. Ai, eu não tenho dicionário, eu usava o dicionário da escola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a ferramenta que eu tenho, no caso, o celular, e eu vou dispor do Google, colocando a palavrinha lá para que venha o significado. E não esquecer de anotar, porque amanhã ou depois, caso você precise saber o significado dessa palavra, você já tem onde ir buscar. Combinado? Então, agora eu vou apresentar para vocês, assim como a professora apresenta a rotina na sala de aula, eu vou apresentar para vocês o que nós vamos trabalhar nesses minutos da nossa aula de poema. Tudo bem? Vamos lá? Então, olha, primeiro eu vou fazer a leitura de um poema, depois, quais os recursos utilizados para a escrita. Lembrando que o poema é um gênero literário e nós vamos falar um pouco dos gêneros. Quais efeitos são causados por esses recursos? Qual a função dos recursos utilizados? E, por último, uma sugestão de atividade. Tudo bem? Então, vamos voltar lá no link, que é o nosso primeiro momento. Então, eu vou fazer a leitura de um poema. Só que antes de eu fazer a leitura desse poema, eu vou falar o nome dele e o autor. Então, o nosso poema é o poema O Pato Tira Retrato. Quem escreveu? Mário Quintana. Quem foi Mário Quintana? Vamos falar um pouquinho dele, um resuminho só de quem foi esse poeta. Bom, ele foi um poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Fez as primeiras letras em sua cidade natal, mudando-se em 1919 para Porto Alegre, onde estudou no Colégio Militar. Bom, quem era, de onde era, né? Qual era a cidade natal de Mário Quintana? Vamos descobrir a seguir. Publicando ali no Colégio Militar, né, suas primeiras produções literárias. Trabalhou para a Editora Globo e depois na Farmácia Paterna. Ele nasceu em 30 de julho de 1906, em Alegrete, Rio Grande do Sul. Então, olha só, Mário Quintana é do Rio Grande do Sul e ele fez mudou-se em 1919 para Porto Alegre, onde ele fez as primeiras faculdades dele, a primeira faculdade. E ele faleceu no dia 5 de maio de 1994, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mário Quintana, ele não escreve só para crianças, né? Ele é um grande poeta. E ele tem essa habilidade de traduzir os seus poemas para a criança, que não é fácil,
né, atingir aí o objetivo de um poema com seus recursos e para que eles servem e como se utilizar dele de forma que ele realmente se complete ou atinja o objetivo, não é fácil, tá? Agora eu vou ler o poema e em cima da leitura desse poema nós vamos trabalhar os recursos utilizados e quais os recursos a gente poderia modificar não para alterar o poema, mas para se utilizar de outros recursos como uma forma de enriquecer ou de agregar novas formas de escrita. Tudo bem? Então vamos à leitura do poema? Então vamos lá. Poema O Pato Tira Retrato, de Mário Quintana. O pato ganhou o sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa, para depois não ter queixa. E o pato, duro e sem graça, como se fosse de massa. Olhe para cá direitinho, vai sair um passarinho. Bom, o passarinho saiu, bicho assim nunca se viu, com 3 penas no topete e no rabo apenas 7. Dá para a gente perceber alguns recursos que o autor, né, que Mário Quintana se utilizou. Então, um recurso que fica evidente logo na primeira leitura, fica fácil da gente perceber. Então, seria o quê? O recurso da rima. Vamos aqui salientar nesse trecho do poema, quais foram as palavras que Mário Quintana se utiliza para formar não só o que ele gostaria de dizer, mas para traduzir uma sonoridade. Vamos lá? O pato ganhou sapato. Foi logo tirar retrato. Percebe a sonoridade? Final da palavra, igual, ok? O macaco retratista era mesmo um grande artista. Olha a sonoridade. Então, Mário se utiliza dessas palavrinhas com o mesmo final para provocar como se fosse um eco na leitura. Trazendo isso para dentro, esse eco sonoro bate na nossa caixa de memória, na nossa caixa pensante e ela se traduz em um significado. Passando para a próxima. Disse ao pato, não se mexa, para depois não ter queixa. Mexa, queixa. Lembrando que sonoridade no final. E o pato duro e sem graça, como se fosse de massa. Graça, massa. Então, vamos lá no final. Ai, mas um é com C cedilha e outro com 2 S's. Lembrando que nós não estamos trabalhando ortografia. E no poema nós estamos trabalhando a sonoridade, ok? Olhe para cá direitinho, vai sair um passarinho. Então, vamos lá? Direitinho, passarinho. Sonoridade no final da palavrinha. Próximo. O passarinho saiu, bicho assim nunca se viu. Saiu, viu. Sonoridade na última sílaba. Com 3 penas no topete e no rabo apenas 7. Topete, 7. Bom, ok. Por que o autor se utiliza desses recursos? Então, a gente tem aqui algumas sugestões, né? Ou algumas percepções de por que o autor se utiliza desses recursos. Bom, a primeira percepção é que trabalhar com rima, ela é lúdica. Então, lembram-se lá, desde o primeiro ano, quando a gente trabalha as cantigas de memória, as cantigas de roda, a gente trabalha de forma lúdica, trazendo o quê? A rima, a sonoridade, fica alegre para os meus ouvidos, né? A segunda coisa esses recursos, eles são utilizados na escrita justamente por isso. Então, o autor, ele se utiliza disso para alegrar, para trazer uma ludicidade, né? O que é a ludicidade? É a forma do brincar. O brincar não é só sentar e ter um objeto. O jogo de palavras também é uma brincadeira. Como que isso fica nos meus ouvidos? Ele me alegra? Então, você percebe? Vamos pegar qualquer trecho, ó. Saiu, viu. Não é um eco da palavra?
né? Saiu, viu, é como se fosse um eco. E isso ecoa no meu mundo das ideias, me trazendo uma sensação. Olha como o poema é sério, né? Como atrás de uma brincadeira existe uma seriedade do autor, tá? Quando eu vejo topete, sete, percebem o eco da palavra? Por que será que o autor ele busca esse tipo de recursos? É justamente por isso. Além de ser uma brincadeira, aos meus ouvidos ele traz uma sensação. E que sensação é essa? Ela me faz refletir? Ela me faz sorrir? O que ela me traz? Né? Atrás de todo o gênero literário existe uma função social, que muitas vezes ela é para informar, para se divertir, para alegrar, para tantas, né? Existem tantas funções. Qual é a função do bilhete, da carta, do jornal, da escrita, né? De trechos de jornal, de notícias, de textos informativos? Qual é a função social? O poema, uma das funções sociais dele é essa, é a de me fazer refletir e a de me provocar emoções. Que bom quando as emoções são boas, né? Quando esse jogo de palavras, esse eco sonoro, ele me traz alguma coisa lá no fundo que me alegra, né? Me faz sorrir. Quais os efeitos causados por esse recurso? A gente já falou. Questionar por que o autor se utilizou. Porque ele achou mais fácil de traduzir o que ele queria, percebe a junção, o que eu quero falar, com um efeito de ludicidade, que é o efeito sonoro, e eu jogo para provocar. Tá? Então, a gente tem que prestar essa atenção. Lembrando que o poema ele é um gênero literário. Bom, nós do terceiro ano, o que nós já estudamos de gênero literário? Nós já trabalhamos os contos de fadas, nós já trabalhamos fábulas, nós já trabalhamos o bilhete, nós já trabalhamos, né, tantas coisas. E dentre esses gêneros literários, agora chegou a vez de trabalharmos o poema. Não só por se tratar de um gênero literário, mas também para eu perceber quais são os recursos que eu posso utilizar. Por exemplo, quando eu estou numa brincadeira de rodas, que eu estou lá brincando, correndo com os meus amigos numa brincadeira, aquela brincadeira do repetir, do falar, do gingar, do dançar, ela não é pura e simplesmente lúdica. Quando eu tenho uma brincadeira ou uma cantiga de roda que ela me fica na memória, eu fico com ela no mundo das ideias. E a qualquer momento eu posso dar o start e trazê-la para o mundo real. E me utilizar dela. Como funciona isso? Vamos lá devagar, tá? Existem algumas palavras que elas vão servir de links para formar a coesão. Lembrando, coesão é aquilo que vai ligando, né, uma palavrinha na outra para que tudo faça sentido no final. Então, o autor também tem essa preocupação. E vocês achando que vida de poeta era fácil, né? Então, vamos lá. Pensando em coesão, pensando em eco, pensando em recursos, pensando em função, pensando em tudo isso, sai um lindo poema. Quando eu vou fazer a análise desse poema, é em tudo isso que eu tenho que pensar. Lembrando que, num primeiro momento, eu tenho que saber quem escreveu esse poema, né? Quem é essa pessoa que sentou em algum momento da sua vida para me transmitir esse conhecimento, esse texto. Então, eu tenho que saber um pouco da história dele, certo? No segundo momento, eu tenho que saber se todas as palavras que estão ali colocadas, se elas são do meu conhecimento. Então, muitas palavras eu não vou saber. E aí eu vou anotar a parte. Isso vai servir para a vida toda, em todos os textos que vocês forem ler. Certo? Eu tenho um combinado com os alunos, né, com os meus alunos, que todas as vezes em que eles não sabem alguma coisa, marca texto, lápis de cor, canetinha, seja lá o que for que tenha na mão, dá uma circulada, dá uma pintada, coloca ao lado e vá buscar a resposta. A gente não pode ficar passando por cima. Por quê? Porque eu tenho que alimentar o meu mundo das ideias. O meu mundo das ideias estando alimentado, em qualquer momento de start eu vou poder usá-lo. Agora, se ele estiver vazio, não vou ter respostas, ok? Então, vamos lá. Depois que eu percebi isso, que eu peguei todas as palavras que não são do meu conhecimento, que eu preciso descobrir o porquê, qual o significado delas, aí sim eu vou começar a fazer a análise literária dela.
o que o autor quis dizer, quais os recursos que ele se utilizou para poder escrever, e eu posso fazer uma variável, né? Por exemplo, quando o autor vai escrevendo, de que maneira eu escreveria? Hoje em dia existem vários recursos que eles podem ser utilizados. Então eu posso me utilizar de sons, eu posso me utilizar de letras, eu posso me utilizar de espaços. São vários os recursos que podem ser utilizados para que agreguem, para que acrescentem ao meu poema, certo? Então, por exemplo, se eu fosse falar que o pato tira retrato, ao invés de falar o pato, eu poderia usar o quê? Que tipo de recurso eu poderia substituir para me utilizar, querendo dizer que era o pato? Então, eu poderia usar o quen-quen ou o quá-quá, tira retrato? Podia. Ia perder o significado? Não. Ia ser um recurso a mais de utilização, tá? E para eu perceber tudo isso, eu tenho que fazer uma análise, linha por linha, né, palavra por palavra, para chegar no objetivo. Mas o poema, ele também traz uma coisa lúdica. Quando eu vou ler poema com os meus alunos, né, eu tenho 2 combinados com eles. O primeiro combinado é abre os ouvidos, para que eles consigam escutar a minha história. E o segundo combinado, quando é um poema, é põe a mão no coração. Vamos ver qual é a sonoridade desse poema. Todos os poemas têm rima? Não. Mas os que têm, eu gosto de explorar. E aí a gente vai explorar o coração. Como nós fazíamos quando a gente ia fazer um ditado com palavrinhas que tinham sons anasalados, né? Sempre havia um combinado entre as pros. Põe a mão no nariz, vê se o nariz treme, que era para a gente saber quando era um som anasalado. A mesma coisa é o poema. Põe a mão no peito, sinta, faça a leitura, vê o que ele vai te trazendo, tá? E trabalhar poema, além de tudo isso, é trabalhar a reflexão das emoções. Esse poema, ele te traz o quê? Saudades? Ele te traz o quê? Alegria? Ele é engraçado? Né? Ele é afetivo? Ele é saudosista, ou seja, ele me traz grandes recordações. Existem vários, né, poetas que escrevem para crianças, levando-as para o mundo de uma recordação, de uma sensação. Né? A literatura em si, ela tem essa facilidade de nos transportar para o mundo das sensações. E o poema é mais um dos recursos utilizados para isso, ok? Então, voltando aqui um pouco ao nosso poema, eu vou pedir para que vocês façam novamente a leitura do poema, que vocês circulem todas as palavras que rimam, né? Primeiro lugar, as que vocês não conheçam, segundo lugar, as que vocês rimam, que vocês percebam esse jogo de palavras, essa coesão que existe entre uma linha e outra, entre uma frase e outra, que depois vocês percebam qual é a sensação que ela traz, se ela te traz alegria, se ela te traz tristeza, se ela te traz saudade, se ela também não te traz nada, o que eu acho muito difícil de um poema de Mário Quintana, mas pode ser, tá? E que depois de fazer toda essa análise, você seja capaz de olhar com outros olhos. Depois que você analisou tudo isso, será que você vai olhar um poema daqui para frente da mesma forma que você sempre olhou? Como um simples amontoado de frases que você vai ter que responder alguma coisa? Ou você vai começar a ler buscando todas essas informações? Quando eu me disponho a estar aqui e a te lançar todos esses desafios, querendo ou não, eu estou colocando alguma coisa no seu banco de ideias, né? Na sua caixa de ideias aí. E em qualquer momento o start vai ser dado e você vai poder se utilizar desses recursos, tá? Então, façam isso, leiam novamente e busquem todas essas informações. Como sugestão de atividade, eu vou colocar para vocês que vocês criem um poema utilizando outros tipos de recurso para enriquecer o texto. Ah, e o que é isso? Bom, eu posso substituir palavras por sons, eu posso substituir palavras por desenhos. Nós já trabalhamos isso em multissemiótica. Lembra quando nós trabalhávamos frases onde ao invés de estar a abelha está zunindo, tinha a abelha BZ, que era o bzz da abelha? Pois então, um poema ele pode ser criado com esse recurso. E eu vou pedir como sugestão que vocês façam isso. Ou que vocês
peguem um poema de preferência, né, na coletânea que nós temos do Ler e Escrever, ou até mesmo no livro do Ler e Escrever que nós temos. Lá nós temos vários poemas que foram trabalhados, ou que ainda têm acesso para vocês que não foram trabalhados. Então, vocês vão pegar esses poemas e vão transformá-los da maneira de vocês, uma coautoria, né, uma adaptação que a gente chama. Então, é um poema de Mário Quintana adaptado por Mariana, por Carlos, adaptado por quem estiver ao lado, ok? E aí nós vamos ver quais são as modificações que elas poderão ser feitas. Lembrando que tudo isso é uma forma de enriquecimento. Quando eu pego um texto, seja ele qual for, informativo, né, científico, um poema, um conto, e eu dou a minha pitadinha, o meu quê, né, eu destrincho e coloco a minha autoria numa reescrita. Nós já fizemos várias reescritas, principalmente de contos, né? Eu acho que o conto ainda é um pouco mais fácil da gente trabalhar, porque nós temos de lembrança aquele final e vamos colocar o nosso dedinho ali num reconto. Vamos colocar assim. Um poema é mais difícil? Não sei. Eu acho que quando a gente trabalha e a gente foca nesse jogo de palavras, eu acho que fica mais tranquilo da gente buscar informações que possam nos ajudar, tá? O mais importante é a gente conseguir alimentar o campo das ideias, ok? Quando o nosso campo de ideias está cheio de coisas, tá? E o nosso mundo real está nos oferecendo muita coisa, o abismo que existe entre o mundo das ideias e o mundo real, ele é transposto por uma ponte. Qual é a ponte? A ponte do conhecimento. Tá? Então, como sugestão de atividade, eu deixo para que vocês escrevam um poema ou reescrevam um poema. Busquem lá na nossa coletânea do Ler e Escrever, tem assim de poemas bacanas para escrever. E que vocês se utilizem de outros recursos. Ah, eu quero substituir uma palavrinha por outra, mas que ela produza o mesmo som na rima. Tá valendo. Ah, eu quero substituir a palavra somente pelo som, né? Ou pela como o animal agiria. Tá valendo. Eu quero substituir a palavra por desenho. Nós já trabalhamos histórias em que as palavras não existiam, né? Era uma análise de imagens, né? Onde nós dávamos vidas aos personagens e criávamos a história. Você pode se utilizar desse recurso? Pode. Ai, mas isso também é poema? Também. Nós precisamos ampliar esse leque de informações, né? De que poema é só um texto rimado. Não. Existem vários recursos e os autores eles podem se disponibilizar desses vários recursos para enriquecimento textual, tá? Então, retomando a nossa aula, tá? Vamos ver se nós falamos de tudo, se ficou faltando alguma coisa e fixar aí os nossos combinados, ok? Voltando para a nossa aula. Então, vamos lá. Fizemos a leitura de um poema de Mário Quintana, O Pato Tira Retrato. Em seguida, nós fizemos a análise de quais recursos foram utilizados para a escrita. Salientamos a rima, tá? Que produz o quê? Um eco sonoro no nosso mundo das ideias. Descobrimos que ele também é um gênero literário, assim como o conto, a fábula e por aí afora. Quais os efeitos são causados por esses recursos? Bom, aqui os efeitos são inúmeros, mas dentre eles nós salientamos a alegria, a ludicidade, né, a sonoridade, o gosto. E qual a função? Então, uma coisa são os efeitos que ele causa e qual é a função? A função, o autor ele se utiliza desses recursos para quê? Para prender a atenção do leitor, para colocar uma leitura onde ela seja divertida, e para que, de alguma maneira, ela seja marcada, tá bom? Aí, depois disso, nós fizemos a sugestão da atividade, tá? E falamos um pouco sobre Mário Quintana, certo? Fizemos, então, agora fizemos o checklist de nossa aula. Vamos lá? Lembrando os combinados. Anotar as palavras que eu não sei num banco de palavras e buscar o seu significado, seja ele no dicionário ou na ferramenta que você estiver por perto.
Ai, pode ser minha mãe respondendo? Pode, mamãe sabe responder? Bacana, tá? Sem problemas. Então, esse foi o primeiro combinado. O segundo combinado, eu fazer um jogo de palavras. Como que eu vou me utilizar desse jogo de palavras? Tá? Tentando modificar ou reescrever um poema de maneira em que eu me utilize desses recursos. E o terceiro é escrever um poema de autoria, né, de própria autoria, onde eu possa me utilizar desses recursos, ok? Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Veja essa bola. O que ela lhe diz sobre a matemática? Entre os desarranjos dos labirintos de Heliópolis, uma das maiores áreas de adensamento populacional do estado de São Paulo, surgiu o bairro Educador, considerado inovador e criativo pelo Ministério da Educação. Para entender melhor a função social dos registros de imagens, nós abordaremos os conceitos de tempo e lugar como um exemplo para a gravação do seu projeto integrador. Um canal de educação à distância nunca levou você tão longe. Nós iniciamos o curso de Fisiologia falando sobre a relação da água e as plantas. Depois discutimos um pouco sobre aspectos relacionados à nutrição dos vegetais. Essa é a disciplina Química, Sociedade e Cotidiano. Já perceberam que nós não estamos em uma sala de aula. Uma coisa importante a ser lembrada é que a Univesp é a 4ª Universidade Estadual Paulista e estar numa Universidade Estadual Paulista não é pouca coisa. É uma grande conquista desses alunos que chegaram até nós. Univesp TV. Educar com cultura. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, fala galera. Hoje a nossa aula vai ser para o 3º ano e nosso assunto, Geografia. Então, do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de vida no campo e vida na cidade. Qual é a importância, quais as diferenças, quais as implicações, o que nós vamos aí ter de diferença, o que a gente vai poder estar comentando sobre isso, tá? Então, eu peço para vocês, quem puder, pegar um caderno, uma caneta, um lápis e ir anotando, fazendo as anotações, para que, caso tenham dúvidas, depois possam nos mandar, já que essa aula não vai ter interação. E é um assunto importante. Alguns alunos já podem até ter visto isso dentro da sala de aula, então entra como revisão. Caso contrário, os que não viram, sejam bem-vindos à minha aula, ok? Então vamos lá? Eu vou passar agora, nesse momento, para vocês, os temas que nós vamos estar trabalhando neste dia, ok? Então, olha só, nós vamos falar um pouco sobre as paisagens rurais e urbanas. Quais as principais diferenças nas paisagens? Vamos falar quais são as principais diferenças e os modos de vida, as mudanças nas paisagens, né? O desmatamento, o crescimento desordenado, como que tudo isso influencia na vida. E depois eu tenho uma sugestão de atividades, tá? Nós vamos estar seguindo essa ordem para a gente poder estar linkando cada um desses assuntos. Então, eu gostaria que vocês pensassem, nesse primeiro momento, o que seria a vida no campo e a vida na cidade. Vamos pensar um pouquinho. Como que eu posso, assim, pensar e elencar as diferenças? Então, o que é a vida no campo? Quando a gente fala de campo, a gente pensa exatamente no quê? Campo de futebol? Não. Campo, fazenda, sítio, chácara, árvores, animais. Então, nós podemos pensar nisso de uma forma geral e tentar imaginar, quem ainda não teve contato com isso, de como será a vida nesses lugares. E como que é a vida na cidade, né? Onde nós vivemos nesse momento. Então, como que é o nosso dia a dia, a nossa rotina, como que eu saio para ir para a escola? Será que é o mesmo tipo de vida? Será que as crianças que estudam no campo, elas têm a mesma rotina de nós que estudamos na cidade? Será que os costumes delas, os animais, os bichinhos de estimação, as vestes, como será que são essas diferenças? E é sobre isso que a gente vai estar falando, tá?
Então, nesse primeiro momento, eu vou pedir para que mostrem uma foto, para a gente tentar fazer, num primeiro momento, as diferenças, ver, salientar, conseguir enxergar essas diferenças, ok? Então, aqui eu tenho vida no campo e aqui eu tenho a vida na cidade. Logo num primeiro momento, numa primeira olhada, a gente já viu que é uma diferença gritante, certo? Mas quais serão essas diferenças? Além de aqui ter muito verde e aqui ter muita luz, muito trânsito. Será que essa diferença ela se resume só nisso? Acho que não. Mas vamos juntos caminhar e conseguir enxergar todas essas diferenças. Pode voltar na foto, por favor. Aqui na vida no campo, eu procurei uma foto onde tivesse uma casa ao fundo, onde tivesse aqui, né, o verde, tal, e aqui na cidade eu procurei uma foto onde tivesse o trânsito, o nosso dia a dia, né, como que é a nossa cidade, porque nós estamos aqui em São Paulo, então o nosso dia a dia mais ou menos é isso aqui, né? Trânsito, faróis, luzes, tal. Então, nesse primeiro momento, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês primeiro vejam essas diferenças. Então, eu vou dar algumas pistas, algumas sugestões de como podem ser colocadas essas diferenças, tá? Então, a primeira diferença que eu gostaria que vocês percebessem é o estilo de vida. Será que aqui no campo é o mesmo estilo de vida que a gente tem aqui na cidade? Quem não tem essa vivência, que nunca foi para uma chácara, nunca foi para uma fazenda, vamos olhar a foto e tentar imaginar, né? Quando a gente está dentro da sala de aula, o nosso jogo sempre é um jogo imaginário. É sempre a gente tentando estar naquele lugar, hipoteticamente, sempre tentando conseguir sentir aquelas sensações. Então, hoje nós vamos conseguir sentir essa sensação de que nós estamos no campo, numa fazenda. Então, o que seria a primeira diferença que vocês sentiriam? Posso pensar em algumas. Posso pensar no silêncio, nas diferenças de sons. Eu posso pensar no ar, né? Um ar mais puro. Eu posso pensar em vizinhos. Será que os vizinhos são aglomerados, como a gente tem aqui na cidade? Né? Prédios, casas, quintais com várias casas. Será que lá também é assim? É isso que eu gostaria que vocês notassem nesse primeiro momento. Então, que vocês vão anotando no caderninho de vocês, aos poucos, pensando nessas diferenças, quais são as principais e o que nos difere dessas paisagens. Se eu estivesse morando aqui, ou se você estivesse morando aqui, e nós aqui da cidade, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem. Caso vocês não tenham essa experiência, como eu já disse, vamos dar uma viajada aí. Vamos usar a nossa imaginação, vamos entrar nesse avião e vamos viajar pensando em tudo que nós poderíamos encontrar de diferente. Conseguiram enxergar? Conseguiram imaginar? Então, hora de escrever, tá? Vamos colocando aquilo que vocês estão vendo na tela, das principais diferenças, e aquilo que vocês estão imaginando que possa ser. Existe certo e errado nesse momento? Não. Nesse momento, não. Porque quem não tem a vivência, está no avião da imaginação, tá? A segunda coisa que nós vamos fazer, nós vamos pensar. Uma criança que vive no campo, será que ela tem a mesma alimentação do que nós que vivemos aqui na cidade? Bom, nas aulas do terceiro ano, a gente já falou, as do segundo ano também, nós já falamos muito sobre alimentação, que o leite, ele não vem da caixinha, né? Ele vem da vaquinha. Será que essa criança que mora no campo não tem esse acesso mais fácil de tomar um leite mais puro? Será que a alimentação deles é a mesma que a nossa? Né? Nós aqui, quando a gente quer se alimentar, o que nós fazemos? Nós vamos ao mercado, nós vamos à feira. E lá no campo? Será que eles não têm acesso a uma horta ou então aos animais de abate onde eles vão poder se alimentar? Então, essa também já é uma outra diferença. Olha só, nós falamos das diferenças de ar, nós falamos das diferenças de moradia, nós falamos da diferença do silêncio,
né? Lá no campo, mais silêncio, uma vida mais tranquila, na cidade, uma vida mais barulhenta, mais agitada. E agora a gente está falando da diferença da alimentação. Então, na alimentação, nós aqui da cidade, quando nós queremos nos alimentar, quem não tem o privilégio de ter a sua horta em casa, porque muitas escolas já têm uma horta, né? Então, tem acesso, as crianças têm acesso. Mas pessoas que moram em prédios, em condomínios, talvez não tenham esse acesso. Então, onde vão buscar os alimentos? No supermercado e na feira. Tá? Não necessariamente todas as crianças do campo também tenham esse acesso. Mas você concorda que é mais provável que isso aconteça? Então, olha só, já levantamos algumas diferenças. Tá? Agora, a gente vai poder falar do modo de vida. Nós aqui na cidade, nós levantamos cedo para ir à escola, depois da aula muitos fazem cursos, outros têm outros compromissos, ou é um médico, um exame de rotina, ou vai a um shopping, ao cinema, ou vai jogar, né, fazer algum curso, algum esporte. E no campo, será que essa rotina das crianças de lá também são as mesmas? Nós podemos pensar um pouco nisso. Vamos entrar novamente no nosso avião da imaginação, ok? Entramos, vamos tentar imaginar. Acordei cedo, o que eu tenho para fazer dentro dessa cidade? Bom, eu também tenho que ir à escola. Mas será que os meus deveres e as minhas obrigações são os mesmos do que de uma criança daqui? Está aí um ponto para se pensar e um ponto a se pesquisar. Nós podemos então fazer uma pesquisa se essas rotinas elas são semelhantes ou se elas são distantes. Nós estamos falando de uma maneira geral, nós não estamos falando das exceções às regras. Claro que toda regra tem sua exceção. Pode ser que a criança que mora no campo, ela tenha a mesma rotina de uma criança da cidade, mas isso pode ser considerada uma exceção. Por quê? Vamos pensar, lá dentro da fazenda eles têm o quê? Da chácara, do sítio, seja lá o que for. Nós estamos falando de uma vida no campo. Então, eles vão ter os animais para cuidar, eles vão ter a horta ou as plantações para cuidarem, eles vão ter o quê? Toda a casa, além das tarefas e das atividades. Então, concordam que a rotina é um pouco diferenciada? Pensa um pouquinho, vou ser aqui na cidade, vai levantar cedo para tirar o leite da vaca, para dar o milho para as galinhas. Opa, não, nossa rotina está meio distante disso. Então, essas são as diferenças que nós estamos colocando. Vamos voltar? Colocamos clima, barulho, colocamos alimentação, colocamos a rotina diária, os costumes. Que mais que a gente pode estar falando, então? Vamos falar um pouco agora, falamos de coisas boas, né? Fizemos um levantamento de todas as coisas boas que a gente pode ter, diferentes ou não, mas são legais. Vamos trazer um pouco agora sobre os problemas. Quais são os problemas que nos diferem, que nos diferencia, né, das rotinas do dia a dia? Bom, eu penso que aqui na cidade, se a gente for olhar para a foto, vocês conseguem identificar alguma área verde? Não, né? E aqui, conseguem identificar, assim, luzes, trânsito? Também não. Então, eu acho que, embora essas duas coisas sejam boas, elas são distintas e as diferem. E algumas vezes podem ser um problema. Aqui a gente coloca o quê? Que o progresso chegou, que a iluminação veio, que nós temos acesso rápido a vários locais, que o nosso ritmo de vida é mais corrido. Porém, como fica o nosso lazer? Como fica o nosso descanso? Vamos pensar um pouco? Pensem no momento em que vocês querem se divertir, que vocês querem relaxar, que vocês querem dar um tempo, um time na vida corrida. O que vocês procuram fazer? Vamos pensar? Ok. Eu, pela minha experiência de mãe e de professora, sei muito bem o que os meus filhos fazem. Eles vão para um videogame, eles vão para um cinema, ou eles vão para um shopping, andar e comer em lanchonetes. Não é assim que funciona?
Então, será que até que ponto, né? Vamos colocar assim, até que ponto será que nós estamos com uma vida saudável, que nós estamos nos colocando com esse tipo de lazer, realmente relaxando e buscando alternativas para descansar? Então, ir ao shopping é alguma coisa errada? Claro que não. Jogar videogame também é errado? Claro que não. Ir a uma lanchonete ou a um cinema, será que eu posso considerar isso ruim? Também não. Mas só isso, eu acho que fica meio fechado. Então, essa é uma das limitações que nós aqui da cidade temos. Se nós não formos em parques abertos, onde a gente tenha contato com a natureza, onde a gente possa estar junto com a natureza, com animais, seja lá de que maneira for, né, para descansar, isso também pode nos prejudicar. A gente pode ter as chamadas doenças da cidade, né? Que é o estresse, que são as síndromes, que é o sistema nervoso que não fica bacana, que é a agitação. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Já o pessoal do campo, quais são as dificuldades que eles possam ter? Né? Algumas cidades, não vamos generalizar também, mas algumas cidades têm uma limitação de lazer. Então, se eu quiser ir a um grande espetáculo, ou se eu quiser assistir um grande filme, como fica tudo isso? Sem contar que muitos consideram que não tem nada para fazer, o que não é verdade, né? Mas eles gostariam que tivessem muito mais coisas a serem feitas. Então, esse é um problema? Pode ser considerado que sim, ok? Então, nós pensamos agora que colocamos que a vida na cidade ela pode ser maçante e que a vida no campo ela pode ser com muito relax, sem muitas coisas para serem feitas. Então, pode ser um problema, não é que seja, mas pode ser. O que seria uma vida perfeita? Vamos pensar? A vida perfeita, então, seria que nós conseguíssemos conciliar as duas coisas, onde nós tivéssemos os dois lados para serem executados. Uma vida de lazer, uma vida em que a gente pudesse ter um contato com a natureza, ter um contato com animais que não fossem só no zoológico ou na televisão, onde nós conseguíssemos nos desligar dos games, onde nós conseguíssemos ter uma alimentação saudável com todas as facilidades que a cidade tem. Onde, quando eu quisesse ir a um shopping, a uma compra, isso, aquilo, eu tivesse um acesso rápido, tá? Então, essas foram algumas das coisas que nós elencamos, que nós salientamos que podem ter de diferente. Vamos pensar agora aqui. Você se coloca como aqui, na nossa cidade? Né? Nós estamos trabalhando dentro dessa aula, não só a vida no campo e a vida na cidade, mas estamos trabalhando também o eu, o sujeito. Como que você se sente aqui na cidade? Se sente protegido, se sente com muitas coisas que gostaria de fazer e não consegue? O nível de estresse está alto ou você está tranquilo? Gostaria de mudar de vida? Tem essa experiência? Já conversou com alguém e perguntou para essa pessoa que veio do campo ou que tem essa experiência, você conhece alguém que tem essa experiência, que possa te transmitir isso? Que possa trazer para você novas visões, novas ideias do que é esse tipo de vida? Tá aí uma coisa para se pensar e para se investigar. Né? Quando a gente fala de diferenças, se eu coloco para vocês, vocês vão pensar nas diferenças do quê? De crianças de outros países, né? Como que as crianças do Japão vivem, as crianças dos Estados Unidos vivem. Não, vamos trazer para nós. Como que as crianças do campo vivem? Tá aí uma vivência que seria bacana a gente ter, ok? Então, vamos dar uma checada aqui. Pode voltar para mim, por favor, para eu elencar. Ok, nós falamos então sobre as paisagens rurais e urbanas, falamos quais as principais diferenças nas paisagens, quais são as principais diferenças no modo de vida, né, na rotina e na alimentação. Próxima tela, por favor. Mudanças na paisagem, desmatamento e crescimento desordenado. Então, isso é o que ficou nos faltando falar. O que é o desmatamento e o crescimento desordenado? Desmatamento, então, na vida no campo, é quando
começa-se a arrancar as árvores para ele fazerem suas construções que não sejam de forma planejada. E isso pode trazer quais problemas para nós? Pode trazer o quê? Um problema de poluição, pode trazer o quê? Nós podemos influenciar no rio, né? Cortar o seu caminho. Então, são grandes coisas que podem acontecer de ruim. Então, em nome de um progresso, se ele não for planejado, ele vai nos trazer problemas. Quando nós falamos de crescimento desordenado, é quando as pessoas saem do campo ou de outros lugares, de outros estados, né? Até mesmo de outros países, mas vamos nos centrar aqui no Brasil, e vêm para a cidade também sem um planejamento. E aí o que acontece? Chega aqui, não tem onde morar, não tem como buscar, e vai se ajeitando conforme dá. Né? Então, vão construindo suas casas na beira de rios, muitas vezes em lugares em que não são bacanas e que correm o risco de desmoronamento. Por isso a gente vê muito acidente, né? Por isso que a gente vê muitas tragédias na época das chuvas, lugares onde tem enchentes, onde não tem a menor condição para se viver. Então, esses são problemas que tanto o crescimento desordenado como o desmatamento, ele vai trazer. O desmatamento no campo, ele provoca uma influência negativa no curso da natureza. Eu posso estar influenciando o corte dos rios, ou até mesmo a poluição dos rios, e posso estar influenciando o quê? No clima, né? Nós já vimos aí nas nossas aulas que o clima depende muito do quê? Das florestas, da umidade do ar. Então, a gente sabe que eu, tirando essas árvores, eu vou estar influenciando de forma direta ou indiretamente. E isso também pode causar problemas para os animais que vivem nessas áreas. Então, esse é um problema que a gente tem que ter consciência e tem que pensar. Os animais que vivem nessas áreas, onde eu estou fazendo desmatamento, o que vai ser deles? Como que vai ficar essa situação? Então, devemos pensar sobre isso. No caso do crescimento desordenado dos migrantes, daqueles que vêm do campo ou de outros lugares para cá, o que pode acontecer? Por não ter sido planejada essa mudança, por ainda não ter condições de arcar com toda essa mudança e essa vivência, então pode acontecer de irem morar em locais de risco, onde podem acontecer tragédias ou não terem condições. Muitos vêm para a cidade pensando em quem? Em quê? Num emprego melhor, conseguir mudar a sua condição de vida, o que nem sempre acontece. E isso pode trazer grandes riscos, grandes tragédias para a nossa vida, ok? Então, o último checklist de tudo que nós fizemos, tá? E dos assuntos que falamos. Então, retomando as nossas atividades. Falamos sobre as paisagens, quais são as diferenças da zona rural e zona urbana, paisagens do concreto, do verde, quais são as principais. Falamos quais são as principais diferenças nos modos de vida, sobre rotina, alimentação, os animais, como vivem, né, de uma maneira geral. Falamos sobre as mudanças, né, o desmatamento e o crescimento desordenado, o que isso pode provocar. E por último, eu deixo aqui como sugestão de atividade, então, que vocês conversem com seus familiares que tenham uma vivência de campo, que já tenham morado no interior e façam uma entrevista. Pergunte para eles como que era a vida deles lá, quais eram as diferenças que eles tinham lá e aqui, como que eles viviam a rotina deles, como eles foram criados lá, né? A segunda atividade é que você faça um registro de memórias. Nós já trabalhamos o registro de memórias em textos de português. Vamos trazer essa aula para cá, para a nossa aula de ciências naturais, especificamente geografia, um registro de memória. Quais são os seus registros de memória da sua criação aqui na cidade? Tá? Como que você, se você tivesse que escrever para uma criança do campo, o que você diria para ela? As suas experiências, a sua rotina, o seu modo de vida. E caso você queira também, quando você puder interagir conosco nessa aula, que você faça um desenho, né? Se você não tem a vivência do campo,
entre no avião da imaginação e busque essa referência. Faça um desenho do campo, bem bonito, e faça um desenho da sua realidade aqui na cidade. Mande para nós, para que a gente possa poder ver como que você está enxergando com os seus olhos essa vida no campo e essa vida na cidade, tá? Então, como dica que eu deixo para vocês, quando vocês forem fazer esse registro de memória, o que nós aprendemos? Que a gente tem que escrever, quando a gente escreve para alguém. Se eu escrevo para alguém, eu tenho que entender que essa pessoa que vai ler, ela tem que compreender o que eu estou querendo dizer. Então, tenha isso em mente. Num primeiro passo, converse com os familiares daqueles que tenham essa vivência. Façam os registros, é uma entrevista. Você já sabe fazer uma entrevista, perguntas e respostas. Ok, anotou as respostas? Agora coloque a sua experiência sobre isso, tá? Então, junte as respostas da entrevista que você fez, junte as respostas da sua experiência e escreva para alguém. Ai, Pro, eu não tenho para quem escrever. Entre no avião da imaginação. Um amigo imaginário é tudo. Quem tem um amigo imaginário tem tudo. Porque você viaja, você conta histórias, recebe notícias, recebe novidades e consegue ficar na boa. Então, eu espero que vocês consigam fazer tanto essa entrevista quanto esse registro de memória. Pensem que vocês vão estar escrevendo para alguém, que esse alguém tem que entender o que vocês estão falando, e não se esqueçam também de perguntar para esse alguém quais são as experiências que eles têm, o que eles teriam para dizer para vocês. Isso também é muito interessante. Essa troca de experiência também é muito interessante, tá? E, se possível, mandem um desenho para a gente sobre a referência que vocês têm do campo e da cidade, ok? Deixo um beijo para vocês. Fiquem com Deus. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, alunos do terceiro ano. Que bom estar com vocês. Chegou o nosso horário da aula de matemática e vocês não sabem, hoje meu coração está batendo um pouquinho mais forte, mas eu conto isso para vocês no final, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês, a colaboração que vocês têm tido no chat, é muito importante, porque a gente percebe o quanto vocês estão aprendendo e isso me deixa muito feliz. Quero agradecer também a todos os meus colegas professores e professoras que estão se empenhando, se desdobrando para atender a todos os nossos alunos e, além disso, colaborado com a gente também no chat, organizando, pedindo que as crianças prestem atenção, retomando algumas coisas que a gente fala aqui. Isso é muito importante e eu só tenho muito a agradecer. Além disso, agradecer a todos os responsáveis que diariamente nos acompanham, ajudam os alunos, mandam recados para a gente. Isso faz com que a gente trabalhe com mais afinco e ainda além disso, com mais alegria. Muito obrigada. Professora Viviane, bom dia. Bom dia, que lindo começo, professora Kelly. Bom dia, professores. Bom dia a todos os responsáveis que acompanham aqui as nossas aulas pelo Centro de Mídias. Boa aula. Obrigada. Então, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre geometria. Acho que a gente precisa recuperar alguma coisinha das outras aulas. Quando eu trouxe lá os sólidos geométricos, nós fizemos carimbo, pensamos na planificação deles. Hoje, vocês vão ter oportunidade de colocar todos os conhecimentos em prática. Então, já convido a vocês a darem aí uma revisada no caderno para que vocês acertem tudo e eu fique, assim, imensamente feliz. Então, vamos à habilidade do dia? Associar figuras geométricas espaciais. Cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera a objetos no mundo físico e nomear essas figuras. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre isso. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar, porque
porque vocês estão muito, muito espertos. Eu acho que eu já despertei aí o bichinho da matemática em vocês. Então, a primeira atividade é preciso que vocês prestem bastante atenção. A gente vai ter que descobrir qual é a forma geométrica, o sólido geométrico que está escondido. Para isso, vai ter algumas dicas, elas vão aparecendo aos poucos e vocês já vão colocando no chat qual vocês acreditam que é. Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos lá? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou a professora Kelly, e você? Eu sou a professora Viviane. Ótimo. Então, a primeira dica. Sou um corpo redondo. Com essa informação, sou um corpo redondo, vocês já imaginam qual pode ser? Qual é a forma? Qual é a forma? Vamos ver. Quem colocou cubo? Ai, 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 Quem cubo? colocou cubo não participou das aulas de matemática. Exatamente. Cubo, corpo redondo, terceiro ano. Ó, tem esfera. Ah, apareceu esfera. Círculo, nesse caso, não pode ser, porque é uma figura plana, e a gente está falando de figuras não planas, tá? De figuras geométricas espaciais, que a gente conversou bastante sobre isso, nós fizemos aquela separação de materiais. Vamos lá, a esfera. Apareceu cilindro também, o Tiago Antônio cilindro, pode ser o cilindro. Então, vamos dar mais uma dica? É, porque são indecisos entre esfera e cilindro, vamos ver agora. E o cubo está descartado aqui. Cubo, terceiro ano, cubo, vamos lá. Tenho duas bases em formato de círculo. Tenho duas bases em formato de círculo. E agora? Vamos lá. Ih, professora, acho que a outra já foi eliminada. Já foi? tem resposta ali. Isso. Vamos esperar as outras dicas, mas já tem aluno dando a resposta correta. Então, mais uma dica. As figuras planas que aparecem na minha planificação são o círculo e o retângulo. Ah, mataram. Mataram? Gustavo, Maria Vitória, Tiago, Maria Luísa, Fernanda, Giovana, Letícia, todos estão respondendo. O que eles responderam? Estão respondendo, professora, que é o cilindro. Vamos ver então? Olha! Olha, cilindro. E o nome? Vamos fazer aparecer? Olha que lindo! Parabéns! Cilindro. Cilindro. Então, vocês já conseguiram descobrir a primeira forma geométrica aí, tá? Ótimo. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda. Acho que agora eles entenderam a dinâmica da atividade. Perfeito. Vamos ver? Primeira dica, então. Sou um corpo redondo. De novo? De novo. E agora? Sou um corpo redondo. Já estou feliz que não veio cubo. Não veio mais cubo. Cubo não é um corpo redondo. E agora? Estão falando. Vamos esperar as próximas dicas. Estão falando... Será que é? Vamos lá, vamos esperar a próxima dica. Não tenho bases. Ah, essa eles vão matar de primeira agora. Não tenho bases. O cilindro já foi, turminha. Já foi? Cilindro já foi. Eu não ia colocar de novo. 2 vezes, né? Vamos lá. Vamos ao próximo? Não posso ser planificada. Agora, todos, professora. Todos. Sara, Ana Clara, Moisés, Enzo, Ana Júlia, Arthur, Mariana, todos falando que é... Esfera? Esfera. Vamos. Não é a bola, é uma esfera. Tem mais outra dica. Rolo para qualquer lado. Ah, então agora... Agora mataram. Vamos lá? Esfera. E vamos ver o nome aparecendo. Esfera. Então, sou um corpo redondo, não tenho bases, não posso ser planificada, rolo para qualquer lado. Então, eu sou uma esfera. Agora vocês estão afiadíssimos, hein? Quero muita atenção. Será que eles vão conseguir? Vamos lá. Próximo. Outro corpo redondo. Gente, outro corpo redondo. Será que eles vão conseguir? Eles estão bem espertos porque eles aprenderam todas as características. A gente discutiu bastante e eu percebo que eles ficaram bem ligados. E estão trazendo essas informações para a aula de hoje. Sou um corpo redondo. Minha base é um círculo. Já tem turminha do terceiro ano. Tem gente falando que só está chutando. Como assim? Não só é para chutando. chutar.
É para que vocês percebam as características. É uma brincadeira bem legal, mas aí vocês já vão se apropriando dos termos, né? Do que realmente as faz parte, né? dessa forma. Vamos lá. Tem uma ponta conhecida como vértice. Ó, sou um corpo redondo, minha base é um círculo, tem uma ponta conhecida como vértice. Professora, terceiro ano, tem mais dica porque já estão acertando. Eu acho que agora... Ah, cone, muito cone. bem. Muito bem. Vamos ver o nome? Cone. E legal, agradeço, até as professoras estão participando. Legal, para as professoras colocando as respostas, participando, muito legal. Ajudar. Esperem aí um pouquinho os alunos responderem. Mas elas também estão brincando com a gente nessa atividade. E é divertido, porque eles vão tentando descobrir com as pistas. Vamos lá? Professora, a gente aí agora acabamos com os corpos redondos que a gente estudou, né? Sim. Cilindro, esfera e cone. E cone. Agora vamos ver o que vem pela frente. Quem sou eu? Tenho 6 faces. 6 faces. Qual já dá para saber? Já. Tenho 6 faces? Terceiro ano, 6 faces? Tá faltando uma coisinha aí. É, tem que ter mais informação. 6 faces e... Vamos esperar. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. Sou um poliedro. Isso ajuda? Tenho 6 faces. Eles estão indo intuitivamente, já dando a resposta. E sou um poliedro. Mas ainda falta uma dica. Sem chutar. Falta uma dica bem importante nessa informação. Todas as minhas faces são formadas pela figura plana quadrado. Agora sim. Agora sim? Mesmo sem essa última informação, professora, que é muito importante, né? Porque ela pode ser confundida com outra forma. Exatamente. Eles já estavam indicando que era o cubo. Mas aí vocês poderiam... Né? Vocês poderiam não chegar à resposta correta. Poderia. Vamos ver? Isso. É ele, o nosso amigo cubo. Talvez a forma que realmente eles mais conheçam. Quando fala de 6 faces, né? E mas lembrando que o bloco retangular também tem 6 faces. Será né? que ele vai aparecer por aí, professora? Vamos ver. Lembrando de uma coisa, não é quadrado. A gente tem a figura quadrado. Aqui a gente está falando das formas. E neste caso é cubo. O termo correto. Certo, professora? Vamos lá. Eles estão gostando disso, eles gostam desses desafios. Quem sou eu? Sou um poliedro. De novo. De novo, poliedro. Vamos mais uma? Tenho apenas uma base. Tenho apenas uma base. Uma base? Vamos ver qual é. E agora? Será que eles vão conseguir? Ah, turminha, vamos ver. Essa eles vão matar. Já? Possuo faces laterais triangulares. Se alguém tinha dúvida, professora, com uma base só já começaram a apresentar o resultado. Agora, com essa informação de laterais triangulares... Vamos ver se eles acertaram? Vamos Olha lá? que linda! Pirâmide! A nossa pirâmide. Parabéns! Todos. Eles mataram. Eu tenho apenas uma base. Eu acho que toda essa turma acompanhou todas as aulas, a gente sujando a mão de tinta e eles devem ter feito isso em casa também, professora. Quando colocou tem uma base, eles já sabiam. Podemos? Ih, tem mais uma. Sou um poliedro. Será que nós já esgotamos todas? Sou um poliedro. Eu não acertei? Fique tranquilo. Preste atenção nas dicas e qualquer coisa vocês podem assistir novamente essa aula para se apropriar as características que a gente está abordando agora, as características. Aí vocês anotam. Hoje a gente quis brincar um pouquinho com tudo aquilo que vocês já tinham de conhecimento. Vamos lá? Tenho faces retangulares. Rafael, a pirâmide já foi. Tenho faces retangulares. Sou um prisma. Sou um prisma. Minhas bases são figuras paralelas. Minhas bases são figuras paralelas. E agora, ficou fácil? Estão confusos, professor. Estão confusos entre o quê? Estão falando do retângulo, estão falando de pirâmide de novo. A pirâmide? Estão falando de uma pirâmide coisa de muito novo. importante Estão da falando pirâmide. de prisma. A pirâmide só tem
uma base. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Estão falando de paralelepípedo, estão falando de prismas. Ah, e agora? agora Você vai precisar ajudá-los. Mas a gente já colocou que eu sou um prisma. Que prisma é este? Que prisma é este? Alguns já colocaram ali. Estão, retângulo. Olha lá, é uma figura, gente. É uma forma não é uma figura. O retângulo é a figura. Vamos lá. Que faz parte, ó. Tenho faces retangulares. É formada por retângulos. Mas qual é o nome, gente? Vamos lá. Acho que você vai precisar ajudá-los, professora. Vamos lá? Eles insistem em Vamos mostrar primeiro a figura. Agora, olha, agora, matou. Paralelepípedo. Paralelepípedo ou bloco retangular. Parabéns. Ah, essa deu um pouquinho de trabalho para vocês, né? Professora, aí é bom. Eles ficaram muito com a palavrinha prisma na cabeça. Que vocês retomem aí. Vou pedir para colocar uma telinha cheia, que aí eles conseguem ou copiar ou tirar um print. E lembrando, podem assistir a aula novamente. E bloco retangular, né, também é o termo que a gente usa para escrever, né, paralelepípedo, tá bom? Quem colocou paralelepípedo também acertou. Tá certo. Então, agora que vocês já estão afiadíssimos com as características dessas formas geométricas, vou convidar vocês a fazer aquilo que a gente já tinha comentado na aula que a gente trabalhou sobre geometria, trabalhando com as figuras espaciais, figuras geométricas espaciais. De vez em quando some as coisas da cabeça da professora também. Importante. Agora, lembra que eu falei que essas formas, elas fazem parte do cotidiano da vida da gente? Eu trouxe alguns objetos que vocês encontram. O desafio agora é vocês encontrarem essas formas aqui e me falarem. Tem alguns professores, professora Kelly, pedindo para um pouquinho de mais tranquilidade. Obrigada, porque a gente se empolga aqui na aula e a gente perde o time mesmo, porque a gente tem um cronômetro na nossa frente, tem a empolgação da aula. É importante essas observações. Então, ela pediu para dar com tranquilidade. A gente recebeu o recado, vamos então... Com mais calma. Mais tranquilidade. Tudo bem. É que é igual sala de aula, vocês conhecem isso muito bem. Eles começam a responder, a gente entra na empolgação, né? Mas eu vou com mais calma. Então, vamos retomar essa atividade. A gente vai apresentar alguns objetos e vocês vão nomear com as formas que vocês acabaram de conhecer. Ou que acabaram não, que já conheciam. Né? E aí a gente tirou... Até porque são formas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia. Sempre por perto da gente. Tudo bem, então? Vamos lá. O primeiro, esse todo mundo gosta, mas hoje está frio, né, professora? A casquinha do sorvete. Qual é a figura geométrica? Qual forma geométrica nós temos? Será que eles sabem, professora? Já colocaram, professora. Cone. E foi unânime pelo jeito. Cone. Cone. Então, vamos cone. Diminuir um pouco a velocidade. Isso é felicidade, né? Agora, vamos para a geladeira. Geladeira. Vamos lá. A geladeira, qual forma se assemelha? E por enquanto só está cone. A geladeira é um cone. Estão falando, né? Ai, que lindo, o Cauã escreveu ali. Bloco retangular. Ai, que lindo. Foi fácil agora, né? Foi. Lembrando que bloco retangular e paralelepípedo são né, a mesma coisa. Vou escrever aqui, bloco retangular. E viu como está no nosso dia a dia? Ótimo. Agora ficou bloco retangular. Agora a gente tem uma casinha. Isso aqui eu fiz para que eles pensassem bastante, professora. Estão falando que na imagem da casa tem cubo. Tem cubo? Turminha, dá uma olhadinha lá. Será? Vamos olhar, professora.
Deixa eles pensarem um pouquinho. Ah lá, já tem a turminha falando, não, não tem cubo. Tem cubo. Vamos ver. Vou fazer aqui um traçado para ajudá-los. Essa parte de baixo da casinha se assemelha? Vamos lá. Se assemelha? Um bloco retangular. Muito bem. Então, a parte de baixo... Um bloco retangular. Né? Eu até vou... Para que eles percebam para ficar, ó. Aqui nós temos um bloco... retangular. Uau, já estão falando também, professora, que tem um prisma na casa. O Augusto, a Maria Eduarda, estão falando, hein? A Silmara, estão falando que também na figura da casa também tem um prisma. Mas aonde tem um prisma? Escrevam aí pra gente, aonde tem um prisma? Vamos ver, qual parte da casa é um prisma? Da casa é um pra prisma? gente saber que vocês, vamos lá. Prisma, onde está? No telhado. Realmente. Muito obrigada. Telhado. A gente tem um prisma. Certo? Parabéns. Vamos escrever aqui? Prisma. Prisma. De base, não é, professora? Base triangular. Olha, minha letrinha tá ficando melhor, Jana. Porque, ó, a gente tem um triângulo aqui e outro aqui à parte. Triangular. Ótimo. Agora, o que mais eles sabem? O chapéuzinho de aniversário. Esse vocês matam de primeira. Vamos lá? Qual é que lembra? Qual é a forma que lembra? Estão falando, um cone, professora. Assim como a casquinha de sorvete. Nicole, Stephanie, Ana Júlia, Camille, todos respondendo cone. Cone. Parabéns. Vocês estão indo muito bem. Agora eu trouxe esse outro objeto. Como chama? Vamos observar. Vocês sabem o nome desse objeto? Qual o nome desse objeto? Aí eu estou judiando neles. Não, vamos lá. Megafone. Um megafone que tem um formato que lembra a forma. Qual forma? Também de um cone. Cone. Turminha tá ansiosa, já estão dando a resposta do próximo, professora. Já está no Globo, já? Já, o pessoal tá ansioso. Aí eu estava acelerada, agora eles estão acelerados. Mas é assim mesmo. Então, a gente tem uma... Vamos no lá. globo, esfera. Uma esfera. Deixa eu escrever mais para cá. Esfera. Então, agora vamos deixar a tela cheia aí para que eles possam... fazer então, a gente teve um cone, um bloco retangular e um prisma de base triangular. Outro cone, um bloco retangular, um cone e uma esfera. Vamos lá? Eles estão afiadíssimos, né? Vamos lá? E agora? A gente... Agora já pegaram o jeitinho. Agora eles já pegaram o jeitinho. Este pote de vidro tem que forma? O pote. O pote. Olha que fofo. Cilindro, Guilherme. Cilindro. Guilherme. Cauã também. Vitor também. Todos falando cilindro. E a caixinha de presente agora? Caixa de presente tem, vamos lá. Cubo. Lucas Felipe. Turminha, se a professora não falar o nome de vocês, é porque aqui passa muito rápido pra gente, tá bom? Mas a gente agradece a participação de todos vocês. O próximo, esse aqui eu só vou passar um traço. Tem lá, vamos lá, lembra o Egito, o que é isso? Ela não vai falar o nome porque já é resposta. Já é resposta. Gabriel, Emanuele, pirâmide, Micaela também, pirâmide. Pirâmide. Teve gente que se confundiu, né? Ela tem só uma base. Pirâmide. E a
bolinha de tênis? A bolinha de tênis? Esfera. Esfera. Agora, essa pedra de gelo vai ser fácil, professora. A pedra, acho que é a forma favorita deles, né? Pedra de gelo, vamos ver. A Raquel, Adriele, estão falando que é um cubo, essa pedra de gelo. Lembra um cubo. Muito bem. E agora o baú? Vamos ver se ele usa aquele termo que a gente apresentou para eles. Vamos. Paralelepípedo ou... Como é? Paralelepípedo ou bloco retangular. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Bloco retangular. Tem aluno falando assim, professoras, nós somos muito espertos. Concordo com vocês. Pela participação de hoje, eles são muito espertos. E imagina a felicidade que a gente fica aqui sabendo que vocês estão participando tão bem assim. Muito bem, eu acho que eu vou agora contar. Lembra que eu falei que meu coraçãozinho estava batendo um pouco mais acelerado e talvez por isso a gente às vezes se emociona e toca a aula num ritmo mais acelerado? Crianças, eu agora vou me despedir de vocês porque essa é a minha última aula de matemática com a turma do 3º ano. Eu continuo aqui no Centro de Mídias com outras turmas. E em respeito a tudo que vocês fizeram por mim, eu vou agradecer demais todos os aprendizados que tive com vocês. Então, acompanhem as aulas, continuem. Eu espero ter despertado em vocês esse gosto pela matemática, mas... A gente agora, às 11h30, quando chegar a aula de matemática, não será a professora Kelly que vem, mas terá outra professora, outro professor para colaborar com o aprendizado de vocês, tá? Fiquei muito feliz com tudo que a gente aprendeu, com tudo que vocês me ensinaram, porque eu tenho aprendido muito mais, como hoje. Vai com mais calma, professora. É que a gente se emociona, vê que vocês estão participando bem e dá um ritmo, às vezes, um pouco mais acelerado para a aula. Mas eu só tenho muito, muito a agradecer. E lembrando que a gente vai estar com outras turminhas também, né? A gente vai ter a oportunidade de aprender também com outras turminhas, Exatamente. Né? Então, fiquei muito feliz e só posso agradecer aos meus colegas professores, aos responsáveis, muito obrigada. E façam a avaliação da aula, por favor. Peguem lá o QR Code e o link. Obrigada e fiquem bem. Lindo final de semana, turminha.